Salve aí, rapaziada, você falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo que é mais um desabafo, mas eu vou tentar não ser explosivo, certo? Porque tem algumas coisas que me irritam muito e eu vou tentar falar numa boa. Se tem alguma coisa no meu dente, que eu tava comendo amendoim, acho que tem aqui, ó. Pronto, certo? Começar descontraído pra gente começar leve. O que acontece? Eu tava assistindo um vídeo num canal aí esses dias, uma live, e um torcedor comentou, não vou falar de quem é o canal, tal, mas ok, tava vendo uma live. E um torcedor comentou criticando o Gagliotti pela não contratação de jogadores. Eu vou tentar explicar pela enésima vez como funciona a estrutura de um clube de futebol. Certo? Certo. Para a contratação é o seguinte: quem avalia a contratação, quem avalia o que precisa ser contratado, são duas pessoas, o técnico e o diretor de futebol. Certo? Como funciona? O técnico olha o elenco, fala: olha, eu preciso de tal jogador. Beleza? Beleza. O diretor fala: eu acho que você não precisa disso tudo, acho que precisa de desse. Tá bom? Tá bom. A gente começa a concordar. É um consenso, tem que chegar no trabalho. Tanto que na Europa, o cara que é o treinador do clube, por exemplo, o Thomas Tuchel, o Klopp, o Zidane, eles são os head coaches, certo? Eles são os cabeças do negócio. E o que eles fazem? Eles fazem muito mais a armação do time. Quem treina o time não são eles, são os outros coaches, certo? Eles ficam ali só dando algum pitaco ou outro. Era o que o Filipão queria fazer mais ou menos com o Paulo Turra, certo? O Filipão não dá treino e o Turra só dá treino. Acabou que deu errado isso, deu merda, porque o Turra não sabe se comportar perante os jogadores ainda, né? Xingar o jogador, mandar ele tomar no rabo, não é a postura de um treinador, tá ligado? O cara tem que chegar e conversar. Tanto que muita gente reclama isso também do Diniz. Não que o Diniz manda os caras tomar naquele lugar, mas o Diniz é um cara que passa um pouco do limite, certo? Já ouvi isso umas duas vezes, inclusive. E o que acontece? Esse head coach, ele vai só contratar jogador, né? O que seria aqui na nossa figura o manager, né? Ali o CEO, né? E alguns clubes ainda tem uma banca, tem algum cara que representa, por exemplo, um proprietário do clube. E ele vai lá e ele ajuda o head coach a contratar jogadores, certo? Ele vai lá, ele questiona, ele paga, ele acerta o salário, essas coisas. É mais ou menos a figura do Alexandre Matos aqui, que era o Alexandre Matos, hoje é o Anderson Barros. Bem, esse cara tem que ser cobrado pela contratação de jogador. O técnico tem que ser cobrado pela contratação de jogador, não o presidente. O presidente, ele é o cara que ele vai pagar o jogador. O que o presidente tem que fazer é o seguinte: presidente, nós vimos um jogador assim, cessado, tal, a gente acertou com ele, o salário é tanto e vamos pagar tanto para ele agora, para ele vir pro Palmeiras, luvas e contratação. Tá, mas por que você vai pagar? Aí é o presidente falando. Por que você vai pagar tanto valor assim nesse cara? Deixa eu ver se tá certo isso. Me mostra lances desse cara, me mostra por quê, me explica. Tá ligado? Aí sim você pode criticar o presidente. Por que do valor pago e o valor investido naquele jogador? Por que o presidente não se meteu e não barrou esse valor? Ou então o conselho, né? Agora nós temos um comitê gestor, né? Então o comitê ele é pago para isso, ele é feito para isso. Nem sei se é pago, mas é feito para isso. É para justamente contestar valores, para colocar, ó, falar, eu acho que é muito, eu acho que é pouco, eu acho que podíamos oferecer mais, tal, e mostrar para o presidente do clube aquele valor que está sendo investido. Então, o que o Maurício Gagliotti fez, falando exclusivamente dele? Ele é um cara que ele é político, certo? O Paulo Nobre era menos político e mais futebol, era mais coração. O que tá errado, na minha opinião. O presidente ele não pode ser coração, cara. Porra, o Beluso, tá ligado? Chorando com o hino do Palmeiras, achava lindo, coisa linda, cara. Certo? Ele subindo lá no palco da Mancha Verde e tal, zoando os São Paulinos. Porra, legal, tá ligado? De uma forma meio escrota, mas ok. Pô, legal, demonstra que ele tá ali a fim de ser alguém no clube. O Paulo Nobre brigando com o diretor do Flamengo lá, que fez palhaçada lá com a nossa torcida em 2016. Legal. Só que o presidente do clube, o que ele faz? Eu vou colocar. Eu tô me perdendo um pouco no assunto, mas não tô me perdendo muito. Vamos lá que eu vou chegar lá. Pega o presidente do Brasil. Você sabe qual que é o papel do presidente do Brasil? Hoje, Jair Bolsonaro. O presidente do Brasil ele tem que fazer o quê? Ele tem que buscar investimentos para o Brasil. Acabou. É basicamente isso. Certo? E ele tem que cuidar das Forças Armadas. Ele é o chefe das Forças Armadas. É para isso que serve o presidente do Brasil. Quem vai fazer leis, quem vai fazer envios de dinheiro para os estados, tudo são os senadores e os deputados federais. Os deputados estaduais resolvem a questão do estado.
certo? Vereador resolve a questão da cidade. O prefeito, por exemplo, de uma cidade, ele é um cara que ele vai tentar implementar obras e os vereadores vão falar se sim ou se não. É isso, certo? E os vereadores vão indicar, ó, prefeito, tá precisando de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ele vai falar, olha, a gente pode enviar dinheiro aqui, aqui, cá, para poder trabalhar nessa questão de saúde, segurança pública, enfim. O presidente do clube é a mesma coisa. O presidente, ele tem que trazer recursos para o clube, tá ligado? É para isso que ele serve. Não para mais nada. Quando a gente vê e fala, ah, o presidente contratou, cara, tá errado. É uma versão, é uma visão velha do futebol velho, tá ligado? Que servia muito para deixar esses presidentes com ultrapoder e principalmente para fazer prevalecer a corrupção. Porque imagina, você é um cara que dá canetada, você é um cara que fecha tudo, você é um cara que faz tudo, cara. Você tem o dinheiro na mão, você tem o poder. Cara, pra você ser corrupto, é 2 palitos. Se você não tiver boa índole, é 2 palitos. Por isso que a gente vê muito clube hoje falido. Porque é justamente isso, tá ligado? Deram poder demais pra esses caras. O erro do Gagliotti hoje, o maior erro dele, na minha opinião, foi o quê? Foi ter dado carta branca ao Alexandre Matos e não ter fiscalizado ele. Tá ligado? O Palmeiras paga hoje salários absurdos pra mim, pra Bruno Henrique, pra Lucas Lima, até pro Scarpa. O Scarpa ganha 600 mil, cara. Entendeu? Pra Scarpa, pra Bruno Henrique, pra Lucas Lima, o Jean ganha mais de 500 mil, tá ligado? Então, cara, são salários absurdos que o Matos não teve essa coleira, certo? Não teve. Mas é aquela coisa que eu já falei, como você vai falar não pra um cara que depois de 22 anos ajudou a trazer 2 títulos nacionais pro seu clube? 2 títulos brasileiros e uma Copa do Brasil ainda de rebarba. É foda. É difícil, tá ligado? Eu entendo até o lado do Gagliotti, não concordo, mas eu até entendo. Né? E o do Nobre também. O Nobre também dava carta branca pro Matos, só que um pouco menos. Certo? Mas aí também o Nobre às vezes se metia demais e fazia contratações horríveis, como foi o Barrios, por exemplo. O Barrios ganhava R$ 1 milhão no Palmeiras em 2015. Tudo bem, quem pagava era a Crefisa. Mas ele poderia ter escolhido qualquer outro jogador para ganhar esse patamar. Ele escolheu o Barrios. O Eric foi ele que contratou, tá ligado? Então, ele errou também. E essa postura centralizadora só faz mal, na minha opinião, tá ligado? Eu sou um cara democrático. Tanto que as pessoas vêm aqui no meu canal, me contestam de algumas coisas. Cara, às vezes as pessoas podem reparar, pode pegar os comentários e ler. Às vezes eu leio quase todos os comentários, tá? Não vou mentir que eu leio todos, que eu não leio todos. Muitas vezes passa lá e eu não vejo. Mas, cara, a maioria dos comentários que discordam de mim, eu dou coraçãozinho. Porque, mano, o argumento da pessoa foi bom. Não tem problema nenhum, tá ligado? Você não é o dono de tudo, você não é o dono da verdade. Então essa postura que a gente espera de um presidente, de ser o cara que vai centralizar tudo, que vai fazer tudo, tá errado. O presidente não escala o jogador, o presidente não manda em contratação, tá ligado? Quem faz isso é técnico e diretor de futebol. Né? E, por exemplo, muita gente vai falar, ah, mas e por que a gente não usava a base, agora a gente usa, tal, não sei o que lá, pá, pá. Por um simples motivo. O nosso técnico falava, eu preciso de tal jogador. Aí sim, erro do Matos também. Tá ligado? Erro do Matos. E talvez até aí você pode jogar um pouquinho na conta do Gagliotti. Né? Muitas vezes a gente contratou jogador e a gente via jogador igual na base. Mas vamos pensar um pouquinho. Volta 5 anos no tempo. Como que era a nossa base? A gente teve um time em 2015 da Copinha, né? Vamos usar a Copinha como parâmetro, que foi muito bem. Chegou às semifinais, que era o time do Gabriel Jesus. A gente perdeu pro Santos, se eu não me engano, na semifinal. Agora nem lembro. Foi roubado, ok, mas tudo bem. E cara, e era um excelente time. Mas quem vingou daqueles jogadores? Só o Gabriel. Entendeu? Agora a gente tem uma base que veio daqueles 5 anos pra cá, crescendo muito. Só nos últimos 3, 4 anos que o Palmeiras cresceu de verdade na base. Daí vai, contando aí 2017 mesmo, que o Palmeiras foi o papa-títulos da base. Porque a base foi reformulada. E aí, palmas para o Paulo Nobre, para Cícero Souza, para Alexandre Matos e pro... Como que é o nome do coordenador da base lá, que vem desde 2015, também esqueci o nome dele. Mas para ele também, porque reformularam a base do Palmeiras e estão agora dando frutos grandes, certo? Você vê aí que Gabriel Menino tem condições totais, inclusive ele vai jogar hoje, condições totais de ser jogador titular do Palmeiras. Patrick de Paula tem condições totais. O Alanzinho ainda não foi testado no time titular, mas eu gostaria muito de ver esse jogador, porque eu acho que ele tem condição total de ser titular. Enfim, a enorme maioria dos meninos que subiram esse ano, dos 8 que subiram, tem condições de ser titular do Palmeiras. Pode não ser, tipo assim, titular direto, mas uma hora ou outra podem ser. Mas porque esse trabalho foi feito lá atrás, entendeu? A nossa base, 2015, era horrível. A gente só tinha o Gabriel Jesus.
Tanto que ele foi o único que vingou. O João Pedro era da mesma safra. O João Pedro acho que até é um pouco mais velho. Mas o Lucas Taylor da mesma safra. Matheus Salles da mesma safra. Enfim, e desses ninguém vingou. Só o Gabriel. Tá ligado? Então, cara, agora a nossa base está boa para ser usada no time principal. Mas era um erro já do Matos não exigir que, por exemplo, o técnico usasse os jogadores da base. Né? E o Gagliotti também poderia chegar e falar, pô, vamos usar mais a base, como foi esse ano. Ele fez essa promessa. E ele cobrou do Anderson Barros isso quando chegou, eu quero usar mais a base. E, meu, e você acha que o Vanderlei pega uma base que foi ultra vencedor ano passado, ano retrasado, e, mano, e nos anos anteriores, o Vanderlei vai falar, não tem nem o que falar. Fala, beleza, eu vou agregar valor ao meu time sem contratar, só colocando esses moleques pra jogar. E o resultado tá aí. Os moleques estão jogando muito bem, graças a Deus. Entendeu? Então, a gente tem que saber de quem cobrar. Quem é o primeiro a ser cobrado por não ter resultado em campo? É o técnico. O primeiro a ser cobrado pelas contratações não saírem da forma como a gente espera é o diretor de futebol. E em terceiro é o presidente. Então, dos três, ele é o maior cabeça? Sim, mas ele é o menor responsável nesse quesito. Agora, se o time tá ruim de dinheiro, tá péssimo financeiramente, ele não consegue fazer acordo, não consegue trazer patrocinador pro time, o erro é dele. Ele é o maior culpado. E por que eu falei que eu assisti isso num canal de mídia palestina? Porque, cara, nós, né? Eu não sou mídia palestina, eu já falei isso e vou sempre falar isso. Mas tem canais grandes aí que não coíbem, não é nem que concordam com esse discurso, é não coíbem esse discurso. Porque, cara, isso vai se alastrando, vai virando uma mentira e alguns até inflacionam isso, inflam isso no torcedor, tá ligado? Inflação não é boa, inflação é preço. Mas inflam isso, tá ligado? Deixam os torcedores acreditarem que esse é o discurso verdadeiro. Tá errado. Tem que ser combatido isso, porque eu acho que todo mundo que tá aqui tem conhecimento de como funciona a estrutura de um clube de futebol, do Palmeiras. Né? E eu acho que todo mundo deveria coibir esse discurso. Cara, não é uma defesa do Maurício Gagliotti, certo? É só para fazer o quê? Vamos cobrar da pessoa certa. Inclusive para você cobrar na política também. Primeiro, se a sua cidade tá ruim, não cobra do presidente do Brasil. Você vai cobrar do seu vereador. Depois, o vereador vai cobrar do prefeito. E assim sucessivamente. Vai cobrar do deputado estadual, que vai cobrar do governador, e assim vai. Tá ligado? É isso, do senador, tal, enfim. É isso, galera. Beleza? A gente tem que saber quem que a gente vai bater. Bater no sentido figurado. Quem que a gente vai cobrar primeiro? Primeiro a ser cobrado por resultado não dando em campo é o técnico. Primeiro a ser cobrado pelo time estar indo mal das pernas financeiramente é o presidente. E aí vocês podem cobrar. Certo? O Palmeiras estava num patamar financeiro excelente e agora não está tão assim excelente. A gente tem dinheiro, a gente está bem, não está como teve outrora, certo? Mas ainda está bem. O Palmeiras não adiantou nada. Hoje saiu uma matéria do Valor Econômico que o Palmeiras deve só 88 milhões ao fisco, sendo que tem time aí que é ultra foda, deve 250 milhões. E a gente está bem. Entendeu? Beleza? Era isso? Era isso. Tem mais alguma coisa a falar? Acho que não, né? Então tá bom. Forte abraço a todos. Avante palestra.